Olá, galera da EJA Modular, fase 2. Eu aqui de novo, a professora Eva Vilma com vocês, mais uma vezinha, para adentrarmos mais um assuntozinho, né? Dar uma pincelada e saber de vocês se todos estão acessando, estão indo lá fazer o linkzinho, né? Fazer o seu acesso no portal da secretaria, lá no YouTube, façam, vejam as aulas de vocês, e tem outras aulas lá se vocês quiserem assistir, tem vários materiais ótimos, não perca essa oportunidade, vão procurar ter mais um pouquinho de um projeto, né, que está aí novo, e vocês, eu só tenho a ganhar, todos vocês, certo? Vão lá e façam a inscrição de vocês lá no YouTube, no portal da secretaria. E aí, já responderam a atividade do desafio? Já enviaram? Se não, corram e enviem as atividades. Estamos aqui esperando por vocês, tanto eu como o professor de vocês. Podem entrar em contato aí, qualquer um, certo? E hoje o nosso assunto é numerais, as classes numerais, né? Tem no material de vocês, está aí na página 62, no manual de vocês. Vocês podem acompanhar e responder também, tentar responder a atividade, não está difícil, no livro aí, no material de vocês. Agora eu vou passar um slidezinho para vocês. No final tem um pequeno vídeo, só para reforçar de novo. E agora a gente vai começar a nossa aulinha sobre numerais. E aí o nosso slide, papel de vocês, né? Jovens e adultos, o nosso EJA. Nosso tema de hoje, numerais. O que é um numeral? É uma palavra que atribui quantidade aos seres, aos objetos, dando a ele valor definido. Pode ser ou não, né? Cardinais, ordinais e fracionários também. Vamos ver aí agora, nesses exemplos que tem aí. Numeral é uma das palavras da... Deixa eu postar aqui. Que relaciona diretamente ao substantivo, dando a ideia de número. Exemplo: andei por 2 quadras. Fui a segunda colocada no concurso. Comi um quarto da pizza. Tenho triplo da idade de meu filho. Aí aqui nós estamos vendo, né, os numerais por escrito. 2, segunda, está aqui dizendo uma colocação, né? Fui a segunda colocada. Andei por 2 quadras, quantidade. Comi um quarto e tenho triplo. Os cardinais indicam quantidade, serve para fazer contagem. Os numerais cardinais são aqueles que utilizam os números naturais para a contagem de objetos, ou até designam a abstração das quantidades. Os números em si mesmo vale por adjetivo ou substantivo. Exemplo: 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Continuando aqui. Os cardinais. Os numerais cardinais, que variam em gênero, são um ou uma. Caso para a gente indicar, né? Um menino caiu. Uma pessoa muito delicada. Está indicando aí também, né? Uma variação de gênero. É uma pessoa, mas não está se referindo ou definindo se é um homem ou uma mulher. Uma pessoa. Uma pessoa muito dedicada àquelas obras sociais. Aqui temos 2 ou 2.
masculino ou feminino. E os que indicam centenas de 200, 200 e em diante, 300, 300, 400, 400, etc. Cardinais, como milhão, bilhão, trilhão, etc. Variam em número milhões, bilhões e trilhões. Os demais cardinais são invariáveis. Então, temos aí essa classe aqui, que pode ser para os dois tipos de gêneros. Estamos aqui. Os outros são invariáveis. Os ordinais expressam ordem. Os números ordinais são aqueles que indicam a ordenação ou a sucessão numérica de seres e objetos. Exemplo: recebeu seus primeiros presentes agora mesmo. Aí aqui, primeiros. Durma estas completando o seu primeiro aniversário. Primeiro também está aqui marcando a posição, a ordem, né? Hoje foi a primeira vez que eu como esta torta. Os ordinais variam em gênero e número. Aqui tem a tabelinha mostrando aí os exemplos, a ordem e o número. Primeiro, primeira, masculino, feminino, singular e plural. Está mostrando ao mesmo tempo aqui. Primeiros, agora já tem plural. Primeiras, plural feminino e plural masculino. Segundo, segunda, segundos e segundas. Milésimo, milésima, milésimos e milésimas. Então, esses ordinais aqui, temos dois exemplos, né, de como seria no singular e no plural. Multiplicativo agora. Indica multiplicação. Os numerais multiplicativos são aqueles que indicam uma quantidade equivalente a uma multiplicação, uma duplicação, uma triplicação. Exemplo: às vezes as palavras possuem duplo sentido. Então, multiplicativo é esse sentido aqui, duplo, em dois sentidos, né? A que está se referindo aí a frase. Os numerais multiplicativos são invariáveis quando atuam em função substantiva. Por exemplo, fizeram o dobro do esforço e conseguiram o triplo de produção. Temos aqui duas multiplicações de uma frase só. Para dar um exemplo, né, de uma função. Fizemos o dobro do esforço, dobro, e conseguiram o triplo de produção. Quando atuam em funções adjetivas, esses numerais flexionam-se em gênero e número. Por exemplo, teve de tomar doses triplas do medicamento. Aí flexionou em gênero. Dose, que está no sentido, né, masculino, e tripla, porque é feminino. Fracionários expressam divisão, fração e parte. Os numerais fracionários são aqueles que passam a ideia de parte de algo. Fração. Um terço do bolo, por favor. Então, um pedaço, né? Vamos dizer, o bolo tem 4, 5, 6 partes, mas está pedindo um terço do bolo. Uma fraçãozinha do bolo. Também indica a divisão de seres, objetos, usando muito em receitas de alimento.
Ponha 1/4 de xícara na massa. 1,5 ou meio. Sempre é utilizado mais, assim, a gente vê as frações em tipo de receitas. É bem assim, mais comum de se encontrar. O que a gente vê mais. Os numerais fracionários flexionam-se em gênero e número. Vamos observar aqui os 3 exemplos. 1/3, 2/3, 1/3 parte, 2/3 partes. Então, isso daí é bem fácil da gente conseguir ver, quando vê esses numerais, entender que são fracionários, porque está dando uma fração, né? Ou flexionando também no gênero e no número. Coletivo. Os numerais coletivos são aquelas palavras que designam a quantidade específica de um conjunto de seres ou objetos. São termos variáveis em número e invariáveis em gênero. Exemplo: dúzias, dezena, milheiro ou milhar, centena, par ou pares, décadas e décadas. Então, aí o coletivo é uma quantidade assim específica de seres ou objetos. Os romanos, geralmente os numerais romanos são usados para marcar o século em que se passa uma data histórica. Exemplo: no século XX foi implantado o modo capitalista no Brasil. Então, aqui são os algarismos romanos. Numerais romanos os romanos usavam um sistema interessante para representar os números utilizando 7 letras do alfabeto, e a cada uma delas atribuíam valores. Os numerais I, X, C e M só podem ser repetidos até 3 vezes. Então, eles utilizam muitos o algarismo romano com as letras. E, em específico, esses 4 aqui só podem ser repetidos só 3 vezes. Então, não tem muito vocês verem muito essas letras, né, como uma numeração. Vamos ver aqui a tabela. Numerais romanos. I, 1, 2, 3, X, 10, 2x, 20, 3, 30, C, 100, 200, 300. Então, eles não se repetiam mais. Não tem, vamos dizer assim, para 400 não é 4. 6, 1000, me, 2000, 2 M's e 3 M's para 3000. Uma observação aqui, um lembretezinho. Ambos e ambas, essas duas palavras aqui, são considerados numerais. Significa um e outro, os dois, ou uma e outra, as duas, e são largamente empregados para retomar pares de seres aos quais já se fez referência. Exemplo: Pedro e João parecem ter finalmente percebido a importância da solidariedade. Ambos agora participam das atividades comunitárias de seu bairro. Esse exemplo aqui, se ambos, está se referindo a quem? Está falando de Pedro e João. Para não se repetir o nome deles de novo aqui, para colocar Pedro e João agora. Não, então não precisa. Então, ambos quem? Pedro e João, ambos agora participam das atividades comunitárias de seu bairro. Só uma observaçãozinha aí, né, dessa palavra que muitos não sabem. Agora o nosso desafio.
Escreva por extenso os numerais referente às orações em evidência. Temos aqui 5 frases com o algarismo romano e simplesmente é para vocês transformarem aqui, colocar, escrever escrito o número. Então, que se vale, que número é esse aqui? V2I. Aqui outro número. Então, vocês vão copiar por extenso, vão escrever o número aí na frase, junto com a frase, reescrever a frase colocando em letras, o nome de vez sem número, sem letra, o número do número. Aqui, ó, capítulo, quanto aqui? Então, sapato, a moda, Luiz, essa numeração aqui também, Avenida João, também escrita essas numerações. Segunda questão. Crie frases que revelem situações cotidianas em que são expressas por numerais, tais como panfletos, anúncio publicitário, entre outros. Uma frase, pelo menos 2, que vocês façam, tendo esse sentido, vamos dizer, vocês fazendo um panfletozinho ou um anúncio de alguma coisa com os numerais. Vende-se uma casa, PPP, no valor, aí agora vocês vão colocar o numeral. Então, também está facinho. Não tem como ninguém reclamar, está? E agora a nossa mensagem da semana. As pessoas vencedoras não são aquelas que nunca falham, são aquelas que nunca desistem. Nunca pensem em desistir. Desistir só para quando acaba a vida. Então, enquanto houver vivo, vamos sempre correr atrás, sempre persistir. Então, não desistam. Certo, galera? E aqui tem um link na nossa aula, onde foi pego o vídeo. Até a próxima aula. Quero ver a foto de vocês das atividades. Chegou a hora de estudar. Vamos agora praticar, responder o nosso desafio. Tchau, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus nos permitir. Olá, nesta aula estudaremos a classe de palavras numerais. Então, basicamente, numerais são as palavras que indicam ordem ou quantidade a seres. Então, os numerais são divididos em numerais cardinais, numerais ordinais, numerais multiplicativos, numerais fracionários e numerais coletivos. Os numerais cardinais são 1, 2, 3, 4, 5. Já os ordinais são os primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Temos os numerais multiplicativos: dobro, duplo, triplo, tríplice, quadruplo, quintuplo e assim por diante. Temos também os numerais fracionários: meio, terço, quarto, quinto e assim por diante. Do mesmo jeito que eu esqueci de falar os cardinais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Também os outros por diante. Temos os numerais coletivos: dúzia, sexto, dezena, quinzena e assim por diante. Eu tenho um lápis. Veja que o 1 nesta frase é um exemplo claro de numerais cardinais. Um exemplo de numerais ordinais: eu sou o terceiro a chegar hoje. Veja que o terceiro que está sublinhado é um exemplo de numerais ordinais. Um exemplo agora de numerais multiplicativos: eu quero o dobro do que você me deve. Veja que o dobro é o exemplo de numerais multiplicativos. Exemplo agora de numerais fracionários: João comeu um terço do bolo. Um terço é um exemplo claro de numerais fracionários. Numerais coletivos: eu comprei uma dúzia de ovos. Veja que dúzia é um exemplo de numerais coletivos. Foi esse o vídeo. Quem gostou, deixa aquele like para ajudar o canal. Acesse a playlist Classes de Palavras. Deixa o like mesmo. Um grande abraço e tchau.